explosion. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. Você sabia que no Brasil ocorreu um dos maiores acidentes radioativos da história? Os acidentes radioativos são eventos que têm impacto significativo no meio ambiente, na saúde humana e na segurança global. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, você já deve ter visto que a maior usina nuclear da Europa em Zaporizhzhia está em constante risco, causando preocupação no mundo todo. Veja a lista dos 7 piores acidentes radioativos já registrados. Estados Unidos, 3 de janeiro de 1961. O acidente conhecido como SL-1 ocorreu na instalação experimental de SL-1, localizada perto de Idaho Falls. Este incidente é único entre os acidentes nucleares em que ocorreu uma reação nuclear não controlada em um reator de potência. Durante uma operação de manutenção rotineira, uma combinação de erros humanos resultou em uma reação nuclear inesperada. 3 operadores estavam presentes no momento do acidente. Eles estavam realizando uma operação de retirada de uma haste de controle. Devido a um erro de procedimento ou falha de comunicação, as hastes de controle foram retiradas muito rapidamente, desencadeando uma reação nuclear rápida e não controlada. A reação causou uma explosão que lançou o núcleo do reator para cima, matando instantaneamente os 3 operadores. Goiânia, 1987. Conhecido como o maior desastre radiológico do Brasil, ocorreu em setembro de 1987 no estado de Goiás. O evento teve início quando 2 catadores de materiais recicláveis encontraram uma cápsula de teleterapia abandonada em um hospital desativado. Essa cápsula continha cloreto de césio-137, um isótopo radioativo usado em tratamentos médicos de radioterapia. Os catadores, atraídos pelo brilho azul intenso da substância, a levaram para casa e a desmontaram, expondo-se e expondo suas famílias e amigos à radiação. Eles não tinham conhecimento dos perigos associados ao material radioativo que estavam manuseando. Conforme a cápsula foi desmontada, o césio-137 foi disperso no ambiente, contaminando pessoas, casas, ruas e até mesmo veículos utilizados para transportar o material. O incidente levou a uma exposição maciça à radiação em toda a área afetada. Os primeiros sintomas de contaminação, como náuseas, vômitos e queimaduras na pele, começaram a aparecer rapidamente entre os contaminados. O governo brasileiro implementou uma grande operação de descontaminação, removendo o solo, objetos e materiais contaminados das áreas afetadas. Além disso, mais de 100.000 pessoas foram examinadas para determinar sua exposição à radiação. Inglaterra, 1957. O acidente de Windscale ocorreu na instalação de reprocessamento nuclear em Windscale, localizada na costa oeste da Inglaterra. O evento teve origem em uma falha de resfriamento em um dos reatores de grafite da instalação, conhecido como Pile Number 1. Este reator era utilizado para a produção de plutônio para armas nucleares, como parte do programa nuclear britânico. Durante um processo de resfriamento, os operadores do reator aumentaram a taxa de fluxo de ar para reduzir a temperatura do núcleo do reator. No entanto, isso levou a um aumento excessivo na temperatura, resultando em um incêndio dentro do reator. O incêndio liberou uma quantidade significativa de material radioativo na atmosfera, incluindo iodo 131 e césio-137. As comunidades vizinhas foram expostas à radiação, e houve preocupações com a segurança alimentar devido à contaminação dos produtos agrícolas locais. União Soviética, 29 de setembro de 1957. O acidente de Kistin ocorreu na instalação nuclear Mayak, localizada na União Soviética, atual Rússia. Este incidente é classificado como um dos piores acidentes nucleares da história, embora inicialmente tenha sido mantido em sigilo pelo governo soviético. O incidente foi causado por uma explosão em uma das instalações de reprocessamento de resíduos nucleares de Mayak, conhecida como tanque de armazenamento K-19. Este tanque continha uma grande quantidade de resíduos altamente radioativos, incluindo elementos como césio-137 e estrôncio-90. As autoridades soviéticas inicialmente tentaram encobrir o acidente, não evacuando imediatamente as áreas afetadas e não informando adequadamente a população sobre os perigos da radiação. Como resultado, muitos residentes locais foram expostos à radiação sem o conhecimento devido, o que causou sérios problemas de saúde e aumento nas taxas de doenças relacionadas à radiação na região. Three Mile Island ocorreu em 28 de março de 1979. Na usina nuclear, localizada perto de Harrisburg, Pensilvânia. Ocorreu o pior acidente nuclear na história dos Estados Unidos. O acidente foi causado por uma série de falhas técnicas e erros humanos que levaram ao superaquecimento e derretimento parcial do núcleo do reator na unidade 2 da usina.
Embora não tenha resultado em mortes imediatas ou liberações significativas de radiação para a população, gerou uma crise de segurança nuclear e uma grande preocupação pública. Japão, março de 2011. O acidente de Fukushima ocorreu em 11 de março de 2011, no Japão, quando um terremoto seguido por um tsunami danificou severamente a usina nuclear de Fukushima Daiichi. Isso resultou em falhas nos sistemas de resfriamento dos reatores nucleares, levando a múltiplos derretimentos nucleares e vazamentos de radiação. O desastre causou a evacuação de dezenas de milhares de pessoas, preocupações com a segurança alimentar devido à contaminação radioativa e teve um impacto duradouro na indústria nuclear global. O incidente em Fukushima é classificado como um dos piores desastres nucleares da história, ao lado de Chernobyl. Conheça agora o pior acidente radioativo da história. Thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. O acidente de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética. Durante um teste de segurança no reator 4, houve uma explosão seguida por um incêndio, resultando na liberação de grandes quantidades de material radioativo na atmosfera. O desastre causou milhares de mortes imediatas, além de uma série de doenças e impactos ambientais de longo prazo. Foi o pior acidente nuclear da história em termos de vítimas e danos à saúde pública e ao meio ambiente. O incidente levou a uma revisão global das práticas de segurança nuclear e à implementação de regulamentações mais rígidas em todo o mundo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.